sair jogando, e acho que esse é um dos pontos que fez com que o Rogério criasse essa situação ou procurasse testar a situação do Arão como zagueiro e que tem dado certo, né? Com o Diego ocupando ao lado do Gerson os dois jogadores de meio, né? Os dois volantes, porque num time que joga, no caso, joga bem com a bola, né, que constrói jogo como o do Flamengo, você tem que ter uma boa saída de bola, né? E eu acho que o Arão, por ser volante e ter um bom passe, e o Rodrigo Caio também, por ter sido um volante, né, no início da carreira e ter também vindo jogar como zagueiro, eles conseguem dar isso ao Flamengo. Por isso que essa ideia, esse teste do Rogério acabou dando certo com o Arão de zagueiro. E a volta do Rodrigo só aumenta essa qualidade de saída de bola, além, lógico, do posicionamento, né, do entrosamento, enfim, da postura dos dois. Acho que eles agregam muito ali atrás ao time do Flamengo. Mas aí quando você tira o Arão, tem que puxar o Arão para a zaga, você mexe numa estrutura, a estrutura mais importante de um time de futebol, que é o meio-campo. O Rogério recuou o Diego. O Arão faz falta ali como o primeiro ou segundo homem de meio campo do Flamengo, ô Rafa? Porque não é uma mudança simples, né? Não é uma briga Rodrigo Caio e Arão pela titularidade. Tem toda uma estrutura envolvida. Eu concordo com você, mas eu acho que tá relacionado ao que o Ricardinho também cita. A questão da evolução do Flamengo como time, né? Quanto mais ajustado, quanto mais próximo do que são as ideias do Rogério esse Flamengo tiver, mais é uma equipe que se instala no campo do adversário, que tem um protagonismo dos jogos, que domina os jogos pela posse, e com isso é mais fácil com que Gerson e Diego se adaptem a essas duas primeiras funções no meio-campo, né? Então eu acho que passa muito por isso, assim, um Flamengo um pouco mais desorganizado, um Flamengo um pouco mais dependente da individualidade, ele poderia encontrar um equilíbrio na presença do Arão como jogador de meio. E essa balança pesa principalmente porque o Rogério tem boas opções no setor defensivo. Por mais que a torcida tenha reclamado um bocado, né, do que foi a temporada do Gustavo Henrique, do que foi do Léo Pereira, principalmente, por mais que tenha a questão do Natan, que não permaneceu, que tem até não uma rusga, enfim, mas houve um incômodo também no que foi a negociação nesse primeiro momento na temporada. O Bruno Viana é um cara que chega para talvez brigar por titularidade nessa dupla de zaga. E com o Rodrigo Caio inteiro, saudável, seria natural também imaginar que Rodrigo Caio, Bruno Viana e o William Arão estivessem em campo, né? E o Arão voltando para uma linha de meio. Só que o Arão também qualifica o passe na primeira fase de construção. É um jogador que está se adaptando ainda a algumas questões de cobertura, de linha defensiva, né, do posicionamento dessa linha, que é diferente do que é o trabalho do Rogério. Claro que a gente está muito no início da temporada, mas já tem um histórico também do que foi a reta final do último ano. E já com o Arão sendo utilizado como um desses zagueiros, né? Então eu vejo assim, a evolução de time faz com que seja possível pensar em Diego e Gerson. Mas ainda assim, o retorno do Hugo Moura, a afirmação do João Gomes, eu entendo o Arão um cara importante para trazer esse equilíbrio, mas muito mais pensando no Flamengo ainda buscando a sua melhor forma, o seu melhor jogo coletivo. Quanto mais próximo se aproximar disso, menos influente é a perda do Arão como meio-campista e a utilização dele como zagueiro. Na verdade, ele até pode influenciar muito bem como zagueiro pela qualidade no passe que tenha. Bom, e o Arão também, Ricardinho, ele tem qualidades, além do passe, que a gente já falou aqui, e até posicionamento, que, pelo que o Rafael tá falando, ainda tem que melhorar muito, pegar ali cobertura e tal. Ele é bom finalizador de cabeça no escanteio. Quantos gols o Arão já não fez chegando na área e sendo uma opção ali pelo alto, no escanteio, numa falta pela lateral. E a carreira do Arão, né, de altos e baixos. Tem momentos... Vários momentos na carreira do Arão que a galera odiava o Arão, tira o Arão, pelo amor de Deus, e depois o Arão vai e faz partidas mirabolantes, incríveis, e hoje é um ídolo do torcedor do Flamengo. E acho que essa é mais uma questão, mais um ponto a favor do Arão nesse recuo para a defesa. Ele vai muito bem na bola aérea, né, defensiva e ofensiva. O que muda e a questão de adaptação realmente você passar de uma segunda linha, que é o caso do volante, né, de jogo de uma equipe, passar a primeira linha, né? Então, por exemplo, ele como volante ele tem uma sobra ainda, ele tem dois zagueiros ali,
como zagueiro ele já não tem, ele já é o último cara, então exige um posicionamento melhor, exige uma adaptação, né, em relação à última linha, ao jogo melhor, mas acho que ele também tem uma boa leitura de jogo, o Arão, sempre teve como volante, então ele não vai ter tanta essa dificuldade como zagueiro, né? E isso não quer dizer que o Rogério não possa usar ele como volante. Acho que, de repente, em determinados momentos, ele pode, até pela característica, né? De você ter, de repente, um Diego e um Gerson, e em alguns jogos, precisar de um jogador mais marcador, de um primeiro volante, e, de repente, você adianta o Arão, tem o Bruno, o zagueiro, a gente não pode esquecer do Thiago Maia, né? Que está machucado, vai demorar um pouco, mas é mais uma alternativa para esse meio-campo do Flamengo também. Então, o Flamengo tem qualidade, tem opções e opções de qualidade. Só vejo que essa ideia do Arão como zagueiro foi uma ideia que, pelo menos até agora, deu certo. Porque realmente, ele é um jogador que vai bem na bola aérea, se posiciona bem, tem uma boa leitura e, principalmente, pelo que o Rogério gosta, já gostava quando era atleta, né, de qualidade de jogo. Então, o Arão e o Rodrigo Caio, como zagueiros, eles dão uma qualidade de saída de bola ao Flamengo. Se a gente lembrar bem, o último gol nesse último jogo contra o Bangu, a jogada começa com o passe do Arão. Ele, como zagueiro, ele consegue achar o Vitinho, né? Lá na frente, o Vitinho domina a bola e coloca o Gabriel em condições de fazer o terceiro gol do Flamengo. Esse tipo de lance, esse tipo de jogada é que eu acho que o Rogério espera do Arão na saída de bola. Por isso a adaptação dele tem sido positiva. Ô Rafa, você apostaria nos dois jogadores em plenas condições, a zaga titular do Flamengo, Rodrigo Caio e o William Arão? Sim, com os dois saudáveis, eu acho que a briga... É porque, assim, eu gosto mais do Gustavo Henrique do que ele apresentou no primeiro ano, e talvez essa resposta positiva venha no segundo ano. E acho que o Bruno Viana é um jogador de nível de briga por essa titularidade. Mas se você me perguntasse hoje, início de temporada, todo mundo saudável, qual a dupla titular? É a que você falou. Rodrigo Caio e William Arão. Rapaz, tá aí, eu fico imaginando o zagueiro que é zagueiro sendo barrado por um jogador improvisado, né? Que, repito aqui, eu acho que o Arão já nem é mais improvisado, já é do gosto do Rogério Ceni. Não sei como isso reflete dentro do grupo. Bom, mas vamos continuar falando do Flamengo e do Hugo Souza, que pra mim, cara, tem tudo pra ser um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Ainda precisa evoluir, mas é natural, é um jovem, tá chegando forte numa pressão absurda que é ser o goleiro do Flamengo. E ele deu uma declaração bacana, cara, no podcast do Grupo Globo, no Ubuntu Esporte Clube, que está no ar, você pode entrar lá. O título é de Peito Aberto e o Hugo Souza falou sobre tudo. Abriu o coração, abriu o peito e foi emocionante. Vamos ouvir um trechinho do podcast Ubuntu Esporte Clube. Eu sabia que em algum momento aconteceria uma falha, em algum momento aconteceria algo que ia trazer as críticas, porque a vida do atleta é assim. Eu sabia que em algum momento a falha ia acontecer. Com isso, eu fiz esse trabalho mental para que eu pudesse lidar com as pressões, com as críticas, com tudo isso da melhor forma possível. E pegar tudo isso para mim e transformar em algo bom. Bom, se eu errei nisso é porque eu preciso melhorar, se eu errei é porque eu preciso trabalhar, é porque eu sou o tipo do cara que eu nunca estou satisfeito. Para mim, eu nunca estou pronto. Para mim, eu nunca estou no meu máximo. Eu sempre tenho mais a dar, sempre tenho mais a melhorar. A gente trabalha para não errar mais, mas infelizmente são erros que vão acontecer. Eu vou trabalhar para não acontecer mais. Ô Ricardinho, esse garoto, o que ele tá vivendo vai dar uma experiência absurda para ele, porque não é só ser o titular de um dos maiores clubes do Brasil, bicampeão brasileiro, é você ter um Diego Alves na reserva, que é um goleiro consagrado, falhar numa partida contra o São Paulo, que naquele momento era decisão, né? Seja em Copa do Brasil, seja em Campeonato Brasileiro, jogos importantes, grandes, e o Hugo Souza sendo escalado tão jovem, falhando o que é natural, como eu já disse. O que esse garoto tão jovem já tem de experiência, para mim só
coloca o Hugo Souza no rumo aí de ser um dos melhores goleiros do Brasil e pensar sim em seleção brasileira? Ele é um jovem, ele tem o Diego Alves como referência nesse momento no Flamengo. É lógico que ele é o substituto do Diego Alves, né? Porque o Diego já não é um garoto, né? Apesar de ainda estar jogando em alto nível, né? Ele sabe disso, por isso que ele tem que se preparar. Acho que a ascensão dele realmente foi meteórica e acho que merecida, porque às vezes que ele teve a oportunidade lá no início, né? Alguns jogos ele foi muito bem, ele ajudou muito o Flamengo. Essa irregularidade de acertar, de errar, ela vai ocorrer, né? Não deveria, mas ela vai ocorrer. O que ele tem que procurar fazer é tentar minimizar isso, né? Como? As ações, em alguns momentos, elas não precisam ser tão, vamos dizer assim, com tanta dificuldade, né? Ele teve um jogo no Maracanã que ele foi driblar, eu acho que o atacante acabou perdendo a bola. Esse é um lance que vai errar, mas se ele diminui a condição de erro dele, ele evita esse tipo de situação, entendeu? Então, e é importante ele ter, e essa colocação que ele fez aí foi essencial, que sou jovem, não estou satisfeito, sei que preciso evoluir, né? Então, isso é um ponto importante para o jovem que está começando a carreira e num time como o Flamengo. Porque, lógico, a pressão é lógico que ela vai existir sempre, principalmente num time como o Flamengo, da grandeza do Flamengo. É importante ele saber disso, é importante ele trabalhar, ele evoluir com um goleiro experiente como o Diego Alves do lado dele, muito melhor, né? Uma referência muito boa para ele, né? Então eu acho que ele está no caminho certo. Eu acho que se a gente for analisar hoje as oportunidades que ele teve, é lógico que ele muito mais ajudou, muito mais acertou do que errou, mesmo sendo um jovem. Por isso que ele está no Flamengo, por isso que ele teve essas oportunidades, e a tendência é que com o passar do tempo ele tem ainda mais e vai se firmando, sem dúvida que vai se firmando, porque ele é um bom goleiro.